Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Momento de Reflexão. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e nós estamos nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, com o programa Momento de Reflexão para você, sua família, o Brasil e o mundo. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos e temas variados, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, que está lá no livro de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que possa te desvirtuar ou te desviar do propósito de Deus para a tua vida. Lembre-se que você não é obra do acaso, você é obra das mãos preciosas e poderosas de Deus. E Deus tem um propósito na tua vida e por meio da tua vida. E muitas vezes o engano tenta te desviar do propósito de Deus. Mas eu quero, neste momento, te levar a uma reflexão. E o programa Momento de Reflexão de hoje, que tem como tema Busca Transformadora. Olha que tema, hein? Busca Transformadora. Eu não sei o que você está buscando, mas eu posso te falar que nos dias atuais, nos últimos anos, nos últimos dias, grandes transformações estão acontecendo no mundo todo. No Brasil também. E essas transformações envolvem pessoas, famílias, sociedades, cidades, estado, nação, nações. E Deus quer transformar vidas. Às vezes você está numa circunstância não muito boa, mas se você desejar ter uma transformação na sua vida, eu creio que Deus pode fazer isso. Basta você crer, basta você compreender, dar uma abertura ao seu entendimento das coisas de Deus e Deus vai fazer grandes coisas. E para essa reflexão, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz assim a santa e preciosa Palavra de Deus. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vou repetir o que Jesus disse: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus sempre esteve preocupado com as pessoas. E quando ele pisou aqui na terra, o Filho de Deus, que é Deus, ele veio para orientar, ministrar, falar, socorrer, ajudar pessoas. A importância das pessoas para Jesus, tão grande que toda a obra que ele fez aqui na face da terra envolvia as pessoas, inclusive a obra derradeira, que foi a sua crucificação na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos perdoados dos pecados. Mas vamos ver esse texto aqui, o que estava acontecendo. Jesus estava conversando com as pessoas, com seus discípulos, com a multidão, porque onde Jesus estava, uma multidão procurava ele. Por quê? Porque sabia que Jesus tinha o conhecimento, tinha sabedoria e tinha uma palavra sempre para direcionar as pessoas para o caminho bom. E Jesus estava ali conversando, primeiramente falando sobre dois senhores. Que dois senhores que eram? O Deus eterno e todo-poderoso e aquele Senhor que é o Senhor do dinheiro. Ele chama até de Mamon. Mamon é um demônio que age na vida de quem só pensa em dinheiro, só quer dinheiro, vive escravo do dinheiro. Dinheiro é uma consequência de trabalho, de resultados, e nada contra você ter e conseguir coisas, mas não pode ser a prioridade da sua vida. E Jesus estava falando, quando isso é a prioridade, o dinheiro passa a ser o seu Deus. E se ele for o seu Deus, você está fadado a um insucesso. Mas se Deus for o seu Deus, e o dinheiro for só um resultado, então era isso que Jesus estava falando. Esse era um dos pontos, né? E depois ele vai falar para as pessoas, ele percebe que estava todo mundo preocupado. Preocupado com o quê? Com o que comer, preocupado com o que vestir, preocupado
com tantas coisas, e ele vai dizendo ali para aquelas pessoas que vocês não devem ficar preocupados com essas coisas, porque o Pai Celestial sabe já o que vocês precisam, né? Aí ele vai dando alguns exemplos, e exemplos até simples para as pessoas entenderem, porque precisa entender. E ele dá o exemplo lá em relação aos pássaros, né? Os pássaros não plantam, nem colhem, né? Mas os pássaros são alimentados pelo próprio Deus, pela natureza. Aí ele vai dar um exemplo sobre a vestimenta, isso sobre o alimento. Depois ele vai dar um exemplo sobre a vestimenta. Ele fala assim: olhai para os lírios do campo, né? Eles, nem Salomão em toda a sua formosura, sabedoria, na sua riqueza, vestiu tão bem como Deus veste os lírios do campo, que é bonito e tudo mais. Então Deus sabe todas as coisas. Jesus está falando, gente, não precisa se preocupar com isso. Você, lógico, precisa trabalhar, se dedicar, buscar, se empenhar, mas Deus vai te recompensar com todas essas coisas. Mas ele diz, aí ele dá um conselho, né? Ele dá uma direção. Qual é a direção? É o versículo que nós lemos, o versículo 33, que ele diz assim: mas antes de qualquer coisa, dessas preocupações, vocês precisam buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, todas as demais coisas, que são todas essas coisas, o que vestir, o que comer, riquezas, tudo isso Deus há de acrescentar nas vossas vidas. É isso que vocês precisam fazer. Se vocês inverterem e começar a buscar todas essas coisas e colocar o reino de Deus e a sua justiça em outro lugar, ou em último lugar, ou embaixo, como segundo, como terceira meta, o que vai acontecer? Vocês vão ser fadados ao insucesso. O resultado vai ser um sucesso, insucesso. Por isso, Deus não quer isso. Por isso que Jesus estava orientando aquelas pessoas. E você precisa entender isso, que primeiro lugar é Deus. Ele diz, amai a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A teu próximo é o segundo ponto, mas o primeiro é Deus. E quem busca Deus, quem crê em Deus, Deus tem o poder de transformar a sua vida, a sua família, a sua situação, as suas condições, tanto naturais quanto espirituais. E é com essa reflexão que nós vamos encerrando esse primeiro bloco do programa Momento de Reflexão do dia de hoje, com o tema Busca Transformadora, e voltamos já já para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o programa Momento de Reflexão, segundo bloco do programa, falando sobre o tema Busca Transformadora. No primeiro bloco, nós falamos que Jesus, ele tem uma preocupação sempre de atender as pessoas, de dar uma atenção às pessoas, de orientar as pessoas, de ajudar as pessoas. Ele mostrou isso quando ele esteve aqui na terra, que ele várias vezes as multidões procuravam ele, os seus discípulos estavam com ele, e ele sempre parava para orientar. E num determinado momento, no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele estava ali tratando das pessoas, dando o exemplo lá de dois senhores, que é aquele que ama a Deus e aquele que ama ao dinheiro. E depois ele vai tratar daqueles que estavam preocupados com o que comer, com o que vestir, e ali ele chega no versículo de número 33, que diz assim, ele dá uma orientação, mas antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele dá uma orientação para que as pessoas possam receber aquilo que Deus tem. Mas para você receber, você precisa buscar. E Deus quer que você busque, num ano de grandes transformações, o mundo passando por grandes transformações, eu creio que você deseja que a sua vida seja transformada.
Às vezes você está triste por dentro e Deus pode trazer uma alegria. Às vezes você está preocupado com seus negócios e Deus pode trazer uma solução, uma resposta que vai mudar o quadro da sua situação. Às vezes você está enfrentando um problema de família e você precisa de uma orientação. E ninguém melhor do que Deus para te orientar, porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe a melhor direção para a minha vida e para a sua vida. Mas para isso é necessário você priorizar. Jesus estava falando, olha, aquietai-vos, calma, vocês estão preocupados com isso, mas primeiro vocês têm que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou acrescentar todas as outras coisas que vocês precisam. Vou direcionando, vou orientando o que vocês precisam fazer. Jesus, ele tem o poder de transformar qualquer situação. Nós temos um exemplo extremo, que é o exemplo de Lucas capítulo 7, quando Jesus, a multidão seguindo ele entra numa cidade chamada Naim, e nessa cidade ele, com aquelas pessoas todas ao seu redor, com bastante alegria, vendo milagres, recebendo a palavra dele, a orientação dele, de repente eles encontram um grupo pequeno ali que estava num cortejo levando um defunto, uma viúva que tinha o seu único filho que estava sendo levado para ser enterrado. E de repente, morte e vida se encontram, Jesus vindo, que representa a vida, e aquela mulher triste, abalada, com a perda do seu ente querido, do seu filho, ela ali juntamente com os seus amigos, amigas, seus parentes ali, e de repente num determinado momento Jesus chega ali, e ele percebe aquela situação, e diz as Escrituras Sagradas que ele teve compaixão daquela pessoa, daquela senhora, porque ele sabe o que estava passando, qual era a dor. É uma viúva que estava perdendo o seu único filho, ia ficar sozinha, e ele entendeu aquilo, ele teve compaixão, e ele intervém naquele momento, ele para o cortejo, e ele toca no esquife, e ele declara para que aquele moço levante. E ele levantou com vida, ele ressuscitou aquele filho da viúva da cidade de Naim. Ele trouxe vida onde tinha morte, ele trouxe alegria onde tinha choro. Só Jesus pode fazer isso. E Jesus tem feito isso ao longo do tempo na humanidade, não para todos, mas em algumas circunstâncias. Eu estou te dando um exemplo do extremo. Jesus, num certo momento, quando ele percebeu que aquela multidão que estava acompanhando ele, que estava ouvindo a pregação dele, de repente eles estavam com fome, estavam distantes da cidade, e aí ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele pede ali o que tinham de alimento. Aí tinha uma criança que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele disse, traga aqui, eu vou usar daquela bondade daquela criança, de entregar tudo aquilo que ela tinha, e eu vou usar disso, pela fé, para multiplicar tudo isso. E Jesus fez o quê? Multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus sabe o que eu e você precisamos. No texto que nós lemos em Mateus 6 está falando sobre isso. Jesus conhece todas as coisas e Ele sabe o que eu e você precisamos, mas é necessário que eu e você busquemos a Ele, o único que tem o poder de mudar. Se você tentar mudar com as suas forças, você não vai conseguir. Agora, se você tentar mudar com a direção, a ajuda de Jesus, eu tenho certeza que você vai conseguir. Por quê? Porque Jesus tem o poder. Porque Jesus quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Porque Jesus nos ama. Ah, mas como nos ama? Ele já demonstrou o seu amor por nós. Onde? Na cruz do Calvário, quando Ele ocupou o meu e o seu lugar. A Bíblia diz que todos nós pecamos diante de Deus. É com uma mentirinha construtiva, é com um engano de alguém, é com uma palavra torpe que às vezes sai da boca, é no momento de irritação, é no momento em que você prejudica uma pessoa. Todos nós pecamos. E a Bíblia diz que quem diz que não pecou,
já pecou porque é um mentiroso. Porque todos nós pecamos. Mas Jesus, nós estávamos condenados, mas para nos poupar, nos livrar da morte eterna, essa que eu estou falando, Ele morreu no meu e no seu lugar naquela cruz do Calvário, se oferecendo como sacrifício vivo, o famoso Cordeiro de Deus. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e tem poder nos céus e na terra. Por isso que Ele é o que pode mudar. Ele disse certa vez aqui com os seus discípulos, Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus orientou que eu e você, sem Ele, não podemos fazer nada. Vamos dar murro em ponta de faca, vamos nos esforçar e cansar, vamos fazer e não vai ter resultado nenhum. Vamos ficar como aquele barquinho, ou aquela pessoa que está num barquinho com um remo só, que rema e não sai do lugar. Mas Jesus não, Ele quer te levar num porto seguro. Jesus quer mudar a minha e a sua história, mas para isso é necessário você se inclinar diante de quem você tem que inclinar, do Deus vivo, daquele que venceu a morte e o inferno, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que me ama e te ama, e aquele que quer o melhor, como diz Jeremias 29:11, pensei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos conceder o fim que vós desejais. E a outras traduções diz, para prosperá-los, para abençoá-los, é isso que Ele quer, né? Então, por isso, nós estamos encerrando o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Busca Transformadora, e voltamos já para o nosso terceiro e último bloco do programa. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema Busca Transformadora. Num ano de grandes transformações, Deus quer transformar a sua vida, circunstâncias, situações, sempre para melhor, porque Deus nos ama, guarde sempre isso. E aí nós compartilhamos no primeiro bloco o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus falando sobre a importância de buscar e a forma de buscar, e o que buscar primeiro. No segundo bloco, nós demos vários exemplos daquele que tem o poder de transformar as circunstâncias, né? Transformar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 5.000 pessoas, homens fora mulheres e crianças, né? Transformar, chegar diante do defunto, do morto, né? E fazer ele reviver, como fez lá com o filho da viúva, lá da cidade de Naim, né? Podemos até dar outro exemplo, né? Como ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná, que quer dizer o vinho representando a alegria, né? Naquele momento. E eu quero compartilhar nesse terceiro bloco mais um trecho da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, o versículo de número 34, que diz assim a Palavra de Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como nós falamos desde o começo do programa, Jesus sempre estava envolvido por multidões e pelos seus discípulos. Então, muitas pessoas seguiam a Jesus para receber aquilo que ele poderia oferecer. Mas existiam alguns que serviam ele, recebiam, mas continuavam com ele. Esses são chamados os discípulos, são os mais chegados, são chamados os filhos de Deus. São aqueles que não só desfrutam do reino de Deus, das coisas boas do reino de Deus, das bênçãos de Deus, mas também caminha com Deus. E aí Jesus está passando mais uma orientação para todos, a multidão e os seus discípulos, ou seja, todo mundo e mais aqueles mais chegados. E ele está dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz
e siga-me. Então, quem quer caminhar com Jesus tem que negar a si mesmo, negar as suas vontades. Às vezes você está tentando um monte de coisa aí que não funciona para a sua vida. Deus quer outras coisas e se você fizer as coisas que Deus tem planejado para você, o que vai acontecer? Ele vai abençoá-lo. E às vezes aquilo que você está fazendo que não é aquilo que Deus planejou para a sua vida, você vai dar murro em ponta de faca e não vai acontecer nada. E você vai ficar cansado, desgastado, triste, né? E às vezes até algumas pessoas largam de tudo, desanimam de tudo. E que Deus não quer, porque Deus tem um plano na sua vida, tem um projeto na sua vida, Deus quer o melhor para a sua vida. Então, aqueles que querem seguir Jesus, aqueles que querem ser abençoados, porque Jesus é o abençoador. Se eu sigo o abençoador, eu vou ser abençoado. Se eu faço a vontade dele, eu recebo tudo aquilo que ele tem planejado para a minha vida e para a sua vida, desde quando nós nascemos. E aí eu tenho que largar, eu tenho para servi-lo, eu preciso, como diz a palavra de Deus, quem quiser tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz, que significa assim, na vida, para a gente seguir a Deus, às vezes tem alguns desafios. E alguns desafios difíceis. Mas se você tomar a sua cruz e não ficar carregando a dos outros, mas carregar a sua cruz, Jesus vai te sustentar, porque diz a palavra de Deus que Ele não dá nada que a gente não possa suportar. E se tiver alguma coisa forte, Ele dá um escape. Por quê? Porque Ele está junto. Ele sabe o que é padecer, sofrer e ter uma ajuda. Por exemplo, quando Ele caminhava para a crucificação, um tal Cirineu, num determinado momento que estava cansado de carregar aquela cruz, ele ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Então Ele sabe muito bem disso. E Ele está disposto a carregar, me ajudar e te ajudar a carregar a sua cruz. Ou seja, vencer os obstáculos, vencer as dificuldades, mas Ele precisa estar junto. Como Ele estava junto lá no barco, quando houve a tempestade, os seus discípulos estavam lá, veio uma grande tempestade, vento forte, mas Jesus estava no barco e Jesus agiu no tempo certo e trouxe grande calmaria. Aquietou o vento, aquietou o mar e trouxe grande calmaria. Com Jesus as coisas andam, com Jesus as coisas transformam, com Jesus você é abençoado, você é abençoada. Sua família é abençoada, seus negócios são abençoados. Não estou dizendo que não é fácil, não, tem uma cruz, tem os desafios a serem superados, tem as dificuldades, mas com Jesus nós superamos. Com Jesus nós vencemos, porque Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão também. Ele disse também, por meio do apóstolo Paulo, vós sois mais do que vencedores por aquele que vos amou. Quem nos amou? Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, esse programa, essa reflexão que eu quero compartilhar com você é isso, que você precisa mergulhar, buscar, seguir a Jesus, buscar orientação nas Escrituras Sagradas, manual do ser humano, onde ele te orienta o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve e o que você não deve fazer, o que traz maldição e o que traz bênção sobre a sua vida, e aí você terá uma vida abençoada e próspera, e é isso que Ele quer. E quando findar o seu tempo aqui na terra, o que Ele vai fazer? Ele vai te levar para o céu como uma recompensa, para morar com Ele por toda a eternidade. Você precisa pensar na eternidade. Quem pensa só no hoje, não está plantando, não está observando a longevidade. A eternidade precisa ser avaliada em tudo que eu e você fazemos, porque no fim essa vida passa muito rápido, mas a eternidade, ela precisa ser uma eternidade abençoada. Tem que valer a pena os meus dias e os seus dias aqui na terra. Por isso eu quero orar por você, para que Deus faça um mover de transformação, todas elas que Ele determinou para a sua vida. Querido e amado Deus, eis aí o teu filho e filha, eis aqueles que nos ouviram, que nos viram, Senhor, sobre essa reflexão. Eu peço que o Senhor toque no coração de cada um dos teus filhos,
Abra o entendimento deles para que eles possam compreender a importância de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o Senhor acrescentará tudo o que eles precisam durante as suas jornadas. Senhor, abençoe a cada vida, Senhor, sustenta, dá direção, dá entendimento, dá discernimento, dá graça, dá favor, tenha misericórdia e leve a paz a essas pessoas, a esses lares, a essas instituições, a essas empresas, Senhor, a esses governos, Senhor, em especial ao Brasil, em nome de Jesus Cristo. Minha gratidão por mais esta companhia durante esse programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios, as suas atividades naturais e espirituais, que Deus abençoe o Brasil.